Olá, para quem não me conhece, eu sou Daísa Galvão, sou terapeuta, trabalho com conexões de alma e qualquer informação está aqui sobre as minhas páginas, tanto para a chama gêmea quanto para o sagrado feminino. Estou um pouco sumida daqui, né? A minha mãe ela fez a passagem recentemente, tem pouco mais de um mês, e eu precisei de um tempo de um alinhamento, né? Um tempo para mim, para processar a situação. Ainda não estou com 100%, por mais que a gente saiba que aqui é uma passagem, né? A gente sente, ninguém é de ferro. Então a gente precisa se acolher em algum momento. Mas eu tô voltando aqui aos poucos. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre muitos aspectos, assim, principalmente para as pessoas que já estão há algum tempo nessa jornada, né, de conexão de alma, seja com alma gêmea ou com chama gêmea, ou até mesmo só com essa questão da expansão consciencial, né? Querendo ou não, a chama gêmea ela traz essa expansão. E aí existem também dois aspectos aí muito importantes que a gente precisa olhar. Existem pessoas que endeusam a chama, acham que a chama não tem defeito, que não tem nada para ser curado, tudo que a chama faz é perfeito. Claro, a gente não pode estar julgando, é difícil não julgar? É. E também existe o outro lado em que subestima a capacidade de expansão da pessoa que ama, né? Seja chama, alma gêmea, não importa quem seja o vínculo. Então a gente precisa ter os pés no chão. Para quem já está há algum tempo na jornada, deve já estar percebendo, porque você consegue se perceber. À medida que você vai se curando, passa normalmente pela noite escura da alma, você vai se percebendo mais. Então, existe aquele momento das curas mais profundas, né? Quando é da noite escura da alma, é aquele impacto. Mas quando a gente sai dela, a gente vê um novo mundo. Porém, começa um processo muito profundo de cura, assim, onde a gente não imaginava que possuía. Tem gente que diz, já fiz as curas. Como você sabe se já fez suas curas? Quando algum processo se repete e não te machuca mais. Porém, enquanto a gente existir nessa dimensão, a gente está passando por um processo de cura. Seja com a chama gêmea, que a chama vai espelhar algo, nem que seja que aconteceu em outras encarnações, né, que os fractais que não foram curados, vai espelhar algo de lá, mesmo que você tenha vivenciado com outra pessoa, vai trazer o espelhamento. Ou algum familiar, algum amigo. Isso é bastante relativo, né? Isso tem todo um processozinho, porque cada caso é um caso, então a gente não pode generalizar, né? Tudo vai ocorrer para que a gente se cure. Tudo será proporcional à capacidade de cada um, por isso que a gente sempre comenta aqui, para não estar comparando jornada, né? Nem a jornada com sua chama, nem a sua jornada individual. Tem pessoas que comparam a jornada com a chama e se sentem superior a ela. Então, na realidade, não existe ninguém melhor do que o outro. Existem pessoas caminhando para se tornarem sua melhor versão. E um ponto muito importante que precisa ser analisado é o apego. Todos nós já passamos em algum momento por essa questão do apego. Às vezes você diz assim, eu tive outros relacionamentos e não fui apegada a nenhum. Mas com a chama você é. Por quê? Está espelhando ali um processo de cura muito interessante, muito forte, muito fluido. A minha mentora sempre fala, não importa o que você esteja passando na vida, vai depender da forma que você olhar para aquela situação. Então, se questionar o que é necessário aprender com aquela situação. O que é que a vida está tentando ensinar você ali. Claro que é bem desafiador, né? Familiar, amizade, não importa, trabalho. Tem gente que está com a vida financeira bloqueada. E isso vai depender de cada caso. Às vezes está ali na resistência da aceitação dos processos de cura com a sua chama gêmea. Outras têm ligação direta com a ancestralidade, então bloqueia profissional, o setor de relacionamento,
o setor financeiro. O que é que eu posso fazer para destravar a minha vida? Normalmente as mulheres, vaporização uterina. Porque a gente está acostumado a querer as coisas muito fáceis, a gente não quer se movimentar. Mas já que todo mundo, seja uma mulher, existe yin e yang, né? Cada um tem o feminino e o masculino em si, é necessário a gente fazer um movimento físico a partir da criatividade que o feminino nos traz. Então, às vezes a criatividade que está relacionada, né, ao nosso yin, ela está meio bloqueada, porque tem alguma coisa que precisa ser olhada ali com o seu feminino. Às vezes eu vou fazer uma limpeza energética no útero das pessoas que eu atendo e dá para ver questões da ancestralidade, dá para ver as barreiras ali, porque às vezes uma bisavó sofreu decepções amorosas, era muito comum, a mulher não tinha a voz que tem hoje, né? E acaba o quê? Dizendo, não quero que a minha descendência passe por isso, então bloqueia aquela energia, né? Na vida amorosa. Outras vezes, em outra encarnação, a pessoa pode ter sido uma freira, por exemplo, votos de castidade, de pobreza, então influencia. Então, tá tudo interligado, não é? A gente sabe da chama violeta, do raio violeta, de Saint-Germain, da Mestra Pórtia, Kuan Yin, enfim, todo raio violeta que está atuando diretamente aqui nesse processo da nova era. Então, quando você estiver passando por algum sofrimento, visualize-se dentro de uma esfera ou uma pirâmide violeta e peça para transmutar a sua dor. Às vezes a sua chama quer estar junto, mas não consegue. Não, eu fiz uma postagem outro dia lá na página, porque às vezes a pessoa está presa no relacionamento. E aí a pessoa está presa, aí a sua contraparte diz, se tá lá é porque gosta. Nem sempre é assim não, viu? Não é. Pode ter certeza. Tem pessoas que ficam por conveniência, tem pessoas que ficam por causa de filhos, tem pessoas que ficam porque tá acostumado, porque tem medo do que vai vir depois. Mas, de forma bem resumida, um relacionamento kármico, ele só vai ser finalizado se os dois tiverem feito o resgate. Não vai ser nem hoje, nem amanhã, mas pode ser daqui a 3 dias. Por quê? É a espiritualidade que vai determinar. Por isso que é muito importante se reconectar com o divino que habita em cada um. A gente não pode exigir do outro que a gente ainda não é capaz de doar. É preciso fazer uma centralização de tudo. Fazer uma reflexão. Não tem outro caminho senão olhar para dentro. Se você que chama tá hoje aí julgando a sua contraparte, tudo bem, eu tô dizendo aqui que as pessoas são perfeitas, nem imperfeitas. Estamos todos no mesmo processo, estamos na mesma nave. Então, isso é muito relativo. Mas, se você ficar lá insistindo, porque a chama fez isso, ele fez aquilo, quando você faz isso, você está olhando para o externo. Você não está olhando para o seu interno. Eu sempre falo, quando a gente está com o feminino curado, no caso das mulheres, e tem alguns homens também, a gente não aceita tudo, a gente não aceita migalha. E não é questão de ego, é porque a gente desenvolve, se conecta com a nossa sabedoria. A sabedoria, ela tá ali, com a nossa centelha, com o nosso eu superior. A presença do eu sou. O que é que você ainda não fez por você? O que é que você ainda tá na resistência em aceitar? Porque às vezes você tá aí 1 ano, 2, 5, sem ver a sua contraparte. Mas isso nem sempre significa que não vai mais ver. Isso nem sempre significa que é o fim. Às vezes é o começo. As reparações energéticas estão muito fortes. O alinhamento. Muitas vezes vem a alma gêmea, que faz parte da mesma mônada, né? E aí o que acontece? Ela traz uma sustentação energética.
Às vezes tem várias almas gêmeas encarnadas, uma está lá no Japão, outra está aqui no Brasil, mas a conexão existe porque dá aquela sustentação. E quando ocorre essa sustentação, às vezes você desenvolve um amor que você às vezes não entende porque desenvolveu aquele tipo de amor. Às vezes a pessoa está do seu lado, às vezes a pessoa passa tempo sem ver a outra e acaba vendo. Não importa. O amor, a conexão existe. Esse tempo aqui da Terra só existe aqui na Terra. A espiritualidade do tempo é outra. As conexões independem de tempo. Existe o tempo biológico e o tempo espiritual. Então, não importa quanto tempo você está sem ver a sua contraparte, a sua chama gêmea. Se for para se verem ainda, vão se ver. Você só precisa deixar que a espiritualidade atue. Você só precisa deixar, permitir. A partir do momento que você aceita aquela situação tal como ela é, você vira o jogo. Todo mundo, para sair da Matrix, para expandir consciencialmente para a quinta dimensão, né, para dar esse salto quântico, é necessário olhar para dentro. Não tem outro caminho. Às vezes está ali, ó, uma situação. Pode ser um relacionamento kármico também, ou dármico. Está ali insistindo para você se olhar. E você, tá na explosão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, cansei. Mas o que essa situação está tentando ensinar para você nesse momento? O que é que você ainda não está conseguindo enxergar? E aí a gente desenvolve o nosso sentir e o nosso racional. O equilíbrio do yin e do yang. Razão e emoção. O que é que você ainda não está enxergando em você? O que é que você não consegue perceber aí dentro? Se permita, confie. A revolta, ela não resolve nada. O julgamento, muito menos. Se você não está conseguindo perdoar a sua chama, perceba quais gatilhos foram ativados. Que processo de repetição? Será que é algo da sua criança interior? Será que é algo da sua ancestralidade? Busque ajuda. Tem muitos terapeutas aí. E tem conteúdos gratuitos aqui, na internet toda. Hoje em dia, tem muito acesso, tem muita coisa boa. A meditação. Simplesmente bota uma frequência, vai meditar. Se você não tiver visualização na meditação, você pode ter um insight. Você pode depois sonhar. Ou alguém vem com a resposta para você de alguma forma. Ninguém está desamparado, porque o amor não abandona ninguém. A verdade, ela sempre vai prevalecer. E o amor é a mais grandiosa e valiosa verdade. Não esqueçam disso. Quando a gente age com essa verdade, quando a gente age com amor, as portas se abrem. Sem comparações. Apenas olhe para você, permita a tua ação divina, independente de religião, e veja a sua vida mudar. Não condicione a sua felicidade, a sua chama gêmea, nem a nenhuma outra pessoa. Seja feliz sozinho, sinta a felicidade em você, busque isso, né? Tem aquela frase bíblica, né? Ajuda-te e os céus te ajudarão. É isso, a gente precisa se mexer, porque uma coisa é a gente despertar. Teve um despertar, mas você se levantou para ir à luta? Não é só despertar, é você se movimentar. A gente acorda e se movimenta. O despertar é yin e o movimento é yang. Despertar é feminino, criatividade, espiritualidade, sentir. E o masculino é movimento, é ação, é força física. Então confia, olha para dentro. Não tenha medo do que está acontecendo com você. Ninguém está desamparado. E vamos com fé. Vamos usar a chama violeta, né? Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Gratidão infinita.